A gente vai conhecer a história de uma mulher que sempre foi apaixonada pela vida, desde cedo, mas passou por muitos desafios e conseguiu enfrentá-los com grandeza. Perdeu a mãe do câncer de mama e alguns anos depois recebeu o mesmo diagnóstico. A Renata vai contar tudo pra gente de como ela superou todos esses desafios. Tudo bem com você, Rê? Tudo bem. Tudo ótimo. Vamos começar contando como esse sorriso lindo e largo viveu os momentos da sua infância. Você sempre disse que era muito apaixonada pela vida, né? Sim, desde criança, mesmo com todas as dificuldades que a gente tinha, eu sempre procurei sorrir e viver da melhor forma possível, né? Sempre com otimismo, com esperança, com fé. E com toda essa felicidade, essa vontade de viver, ainda assim você recebeu algumas notícias que não foram positivas. Você perdeu a sua mãe pro câncer de mama. Sim, em 2004, a minha mãe, infelizmente, ela não conseguiu vencer essa batalha. Os recursos eram outros, a medicina não era avançada como é hoje, né? Uma série de fatores. O cuidado que as mulheres antigamente não tinham muito com elas mesmas, né? Isso tudo foi fator determinante para que ela não conseguisse vencer. E a gente sabe que a maneira de as pessoas lidarem com as suas emoções em momentos de dificuldades fazem toda a diferença. 15 anos depois, a Renata recebeu o mesmo diagnóstico da mãe. Você também foi acometida pelo câncer de mama. E como é que foi receber essa notícia, Rê? Olha, vou te falar que eu posso dizer que depois da perda da minha mãe, foi o pior momento na minha vida, porque foi um susto. Vem um filme na sua cabeça, você imagina, o que eu faço agora? E você se abate, não tem como, você leva aquele susto, você fala o que eu faço, para onde eu vou? Você se sente perdida, né? Mas eu até brinco que passados 2 dias do meu susto, do meu medo, eu resolvi levantar e falei, a minha história vai ser diferente. Em algum momento você chegou a pensar que o diagnóstico, por ser o mesmo da sua mãe, pudesse levar ao mesmo resultado? Sim. Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou morrer. Do momento que você descobriu, né, o diagnóstico veio a você, como é que foi isso? Olha, Marcela, foram momentos confusos, eu confesso que foram confusos, porque como eu falei, a gente fica perdida, né? Até que eu dei o start e falei, eu vou fazer diferente, eu vou fazer essa história ser diferente e eu vou correr contra o tempo. Porque no tratamento, 80% é a nossa cabeça, como a gente reage e como a gente age. Então, mediante a essa bomba, né? Isso, a tua reação e a tua ação é que vão determinar, porque assim, você precisa correr atrás, porque você vai receber um não aqui, um sim ali, eu tenho que sempre ir atrás do sim. Então assim, isso foi muito claro para mim, eu vou correr contra o tempo porque eu não vou morrer. Eu escolhi viver e eu vou fazer de tudo por isso. Aí você procurou viver com toda intensidade o que te havia a cada dia. Exatamente, porque assim, as pessoas deviam levar isso para a vida, né? Que a gente só tem hoje. Mas quando a gente se vê num diagnóstico desses, é muito mais forte. Porque o medo, ele existe. Como é que foi o processo da químio, da rádio? Como é que você encarou isso? Como é que o teu organismo encarou? Você passou por... Eu tive vários problemas, porque assim, a minha imunidade é muito baixa. Então, a cada sessão de quimioterapia que devia acontecer em 21 dias, não acontecia, porque eu não conseguia recuperar, né? Uma das coisas que me ajudava muito a recuperar era o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo, né? Além de Santos. E então eu, entre o intervalo de químio e outro, eu passava uns dias lá, 4 dias, 6 dias, sozinha. Se energizava no Rio de Janeiro. Sozinha, com responsabilidade, né? Sem beber, vivendo, fazendo coisas que eu não fazia antes, por exemplo, trilhas, praias novas que eu ainda não conhecia. Carregando aqui dentro mesmo a minha bateria. E aí eu voltava, eu estava melhor, conseguia fazer uma outra sessão de quimioterapia,
Mas nesse percurso eu fui internada com suspeita de que a minha medula tivesse sido comprometida pelo câncer. Graças a Deus não tinha sido, era só mesmo uma deficiência da minha imunidade, né? E que a gente foi tratando no decorrer do processo. Eu falo que eu acredito muito em milagres, porque eu precisava fazer 18 sessões de químio. Eu fiz 6. Ou seja, um terço do que era proposto pelos médicos. E eu consegui, com 6 sessões de quimioterapia, reduzir o meu nódulo a praticamente nada. O seu nódulo era em que grau? Ele era um BIHARD 4, triplo negativo. Então, assim, era assustador pela minha idade, né, pelo fator idade e tudo, então era muito preocupante. A gente sabe que tanto as mamas, os seios, quanto os cabelos têm uma relação ligada à vaidade, à feminilidade. Como é que foi para você perder os cabelos, passar por aquele processo da perda dos cabelos tão lindos que você tem, né? Depois do susto do diagnóstico, o segundo pior momento foi a quimioterapia e a perda dos cabelos, porque eu sempre tive, vocês estão vendo os cachos hoje aqui de novo, mas eles eram bem maiores, eram um cabelo assim, que tipo, tem aquela coisa da vaidade, né, feminilidade e tal, onde a gente... Intrinsecamente ligado, né? Principalmente uma leonina, né? E aí, em 15 dias da minha primeira quimioterapia, o meu cabelo ele caiu, eu fiquei totalmente careca. Você encarou isso de que maneira? Resolveu adotar esse novo... A princípio, me assustei e falei, agora o que eu faço? Foi mais uma luta contra mim mesma. Eu não quis lenço, eu não quis lace, preferi não usar nada. Saí careca na rua. Saí, falei, seja o que Deus quiser, vamos lá. A princípio a gente se sente insegura, mas depois eu acostumei de uma forma que algumas pessoas que não sabiam do que eu estava passando achavam que era só uma mudança de estilo. Porque eu sempre falei, desde que passou o susto, que eu não estava doente, que eu tinha um problema de saúde como metade da população mundial tem, e que ia passar. E em todo esse processo, você falou dos momentos mais difíceis, qual o melhor momento que você falou? Valeu a pena ter pensado assim, ter acreditado na vida? A última radioterapia. Foi um momento assim, muito esperado, muito importante. Porque aí a radioterapia já foram 18 dias. É uma coisa que machuca a pele, que queima. Então no último dia, ver que eu tinha aguentado forte e que eu tinha passado por mais uma etapa e que realmente tinha chegado ao fim, ali foi muito confortante, muito maravilhoso. E após esse período da radioterapia, o segundo melhor momento foram os exames, que a gente volta, né? Refaz os exames e os fatores cancerígenos, eles simplesmente, praticamente zeraram. Então, mais uma vez eu falo, eu acredito em milagre e na força da gente. Quem é a Renata antes do câncer e quem é a Renata hoje? Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte para tudo. Mas depois do câncer eu passei a me enxergar, literalmente falando, poderosa mesmo, tipo, cara, eu consegui. Se eu passei por isso, nada mais me derruba, entendeu? Só quem vive isso consegue mensurar o que eu tô falando agora, porque a gente perde muita gente. Durante esse período eu perdi muita gente, tá? Pandemia, pro próprio câncer. Então eu ver que eu consegui, que eu estou aqui hoje, quase 3 anos depois, contando a minha história, podendo incentivar outras pessoas de tipo, não desista de você. Você é a sua prioridade, você é o seu maior presente. Então assim, lute por você, faça por você. Se previna, né? Porque a prevenção ainda é o melhor remédio, porque eu descobri muito cedo, porque eu sempre tive o meu autocuidado, frequência de médico. Então assim, hoje a Renata
de 47 anos, olha para a menina lá atrás e fala, segue esse caminho. E o que você diz para as mulheres que estão passando, enfrentando esse dilema? Vocês não podem de forma alguma perder a força, deixar de acreditar em vocês e correr atrás. E cada segundo conta, cada minuto importa. Então, busquem ajuda, busquem conversar, busquem se aproximar dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que lhes querem bem, porque é um momento difícil também, porque a gente vê muita gente que a gente achava próximo se afastar. É o joio do trigo, mas que lá na frente a gente enxerga que foi o melhor que aconteceu naquele momento, tá? Porque a gente só se fortalece. Mas para a gente se fortalecer, essa força vem aqui de dentro. E sobretudo acreditar que você pode vencer qualquer coisa quando você luta pela vida.